Contratos digitais, contratos presenciais e os negócios. Estamos discutindo os contratos no programa de hoje para a economia, a importância deles. O Rander Madeira, que é advogado, especialista em contratos, está aqui com a gente. Doutor Rander, a gente falava muito sobre essa questão de ter no papel. Mas se o contrato digital, o meio tecnológico, ele realmente tem validade jurídica? Sim, possui validade jurídica e hoje vem sendo muito utilizado, seja através das plataformas de assinatura eletrônica ou até mesmo por meio de assinatura digital. E você, de alguma forma, tem visto que as pessoas têm confiado mais, têm tido assinaturas digitais, tem caminhos digitais. Hoje você assina o contrato sem estar com a pessoa, tem programas que facilitam isso. Alguma dica que a gente pode dar para a pessoa se organizar na própria empresa para poder ter esses contratos reajustados? Excelente. Hoje em dia tem até gestão contratual de forma online, de forma remota. E a cada dia a mais nós verificamos uma tendência no mundo negocial e empresarial da utilização desses contratos. Ainda há uma parcela da população de forma mais conservadora que ainda são adeptas às assinaturas presenciais. Mas tudo tende, ao decorrer do tempo, migrar para a assinatura eletrônica, sobretudo pela desburocratização. Hoje em dia não se faz mais na necessidade de comparecer até o cartório para reconhecer firma, para autenticar algum documento, se ele é feito por meio digital, por meio eletrônico, desde que preencha os requisitos que a lei traz para a validade desse documento. Voltando a essa questão do contrato lá que a gente estava falando, da forma digital, né? Seja você confirmar determinada informação, determinada questão com alguém ali via WhatsApp, via Telegram, via e-mail. Esses processos eles acabam sendo utilizados como forma do contrato. Mas hoje, qualquer serviço que você compra, você tem ali um contrato de serviço educacional, por exemplo. Ele já vem meio que pronto, você assina, é uma coisa meio, já vai colocando ali, já está dentro do sistema. Todo mundo hoje faz um curso de extensão ou até mesmo uma pós-graduação, até em alguns casos graduação, que a pessoa já faz a questão, né, do contrato. E quando a pessoa precisa melhorar essa forma, por exemplo, a gente está falando aqui com educadores que, por exemplo, na escola estão acostumados a fazerem esse contrato. E está ali seguindo aquele padrão, a pessoa vai lá e baixa o curso e já faz uma questão. Tem um medo aí de uma cilada no meio do caminho? Esses contratos são o que nós chamamos de contrato de adesão. São contratos feitos de forma unilateral, em que a parte adversa tem a simples opção sim ou não. São contratos, muitas vezes, utilizados às margens do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos que tentar verificar se ele preenche todos os requisitos e se não há abusividade. Havendo alguma abusividade, havendo algum conflito de interpretação, ela será interpretada da forma mais benéfica à pessoa que não elaborou esse contrato. Então, a legislação, o Código de Processo Civil, traz muito bem, o Código Civil também, traz muito bem esse preceito legal de que a parte que não participou da elaboração, da confecção do contrato, seja privilegiada em qualquer dissonância de interpretação ou alguma cláusula pode ser até considerada abusiva. Qual que é a diferença do contrato digital para o contrato físico? Basicamente, são ambos contratos de forma análoga, têm validade plena. A grande diferença é que o contrato digital, ele tem que fazer uso de uma plataforma específica. É aconselhado ter cláusula no contrato em que autoriza, em que as partes concedem essa assinatura de forma eletrônica ou digital. Mas, a grosso modo falando, aí para até os telespectadores que muitas vezes ficam nessa dúvida se tem validade ou não, tem validade, é amplamente utilizado, então é um contrato seguro. Você que está acompanhando o nosso programa aqui, o Economia, e agora deve estar borbulhando aí de dúvidas, né, em relação a essa questão do contrato, o digital, o físico. E aí a pergunta que sempre aparece, se eu posso escolher, eu vou pelo digital ou eu vou pelo contrato físico? Podendo escolher, doutor, qual que é o melhor caminho? Ainda assim, a gente percebe uma tendência pelo contrato físico, que é o contrato, muitas vezes, que as partes já colhem a assinatura ali, muitas vezes leva ao cartório para reconhecimento de firmas e, principalmente, colhe a assinatura das testemunhas. É muito importante a presença das testemunhas,
Por dois motivos. Primeiro, ela traz autenticidade à existência daquela relação e segundo, ela confere aquele documento título executivo. O que é isso? Na inadimplência, você pode utilizar de um processo muito mais célere, que é o processo de execução. Então, nós aconselhamos, na medida do possível, ainda fazer uso do contrato físico, preenchendo todos os requisitos. Mas nada impede que seja feito por meio digital, principalmente se nós utilizarmos assinatura com certificadora. Para determinadas aquisições, tanto de produtos, bens e serviços, em qual situação o contrato digital, na sua opinião, deve ser evitado? Pois bem, quanto maior a complexidade envolvendo a relação, maior será as possibilidades de que isso venha a incorrer em algum problema. Nesses casos específicos, nós entendemos que é viável as partes sentarem e deliberarem ali e aí reduzir isso daí a termo físico e assinar, cada um guarda sua cópia, leva a registro, isso é muito importante, em alguns casos específicos, ir até o cartório, registrar esse contrato para que fique de forma inequívoca o direito das partes e as obrigações. Então, na prática, por exemplo, se a pessoa vai comprar um imóvel, né, de repente vale a pena ir lá assinar presencialmente, fazer a questão toda, às vezes um imóvel para a própria empresa, então organizar as coisas, né? Já foi visitar mesmo, já foi fazer as questões todas. Melhor, né? De repente assinar presencialmente. O imóvel, até em virtude de lei, ele exige que seja feito via cartório. Perfeito. Mas muitas vezes as pessoas fazem o famoso contrato de promessa de compra e venda, que é aquele contrato particular que vai detalhar de forma muito mais minuciosa a relação das Geralmente partes. Geralmente as operadoras, né, que fazem a questão pegam esse contrato para dar um início ali enquanto as situações estão acontecendo. O sinal. Né? Exatamente. Às vezes vai fazer uso de algum financiamento com alguma instituição financeira. No decorrer dessa negociação até o dia efetivo, se faz esse contrato particular para resguardar as partes. Mas é um contrato, sim, muito utilizado de forma escrita, de forma verbal, de forma escrita e forma física. Ah, ok. Agora, e aí a gente parte para aquela situação de tentar organizar ali as coisas dentro da empresa e tentar pensar onde eu estou errando com determinadas questões. E aí a gente lembra do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, hoje ele pode também ser realizado de forma digital? O contrato de trabalho, ele também pode ser feito de forma digital. Só que é um contrato, quando a gente fala em justiça do trabalho, é uma justiça diferenciada. Exemplo, no ramo empresarial, a liberdade econômica, as partes podem ali deliberar da forma que melhor entender. Na justiça do trabalho, há um princípio que chama primazia da realidade. O que significa isso? Que acima do contrato está a realidade da negociação, a realidade da contratação. Então, não raras vezes, nós verificamos o juiz trabalhista anular o contrato, desconsiderar o contrato e fazer uso de provas testemunhais e outros meios de prova. Isso significa que nós não vamos fazer contrato? De forma alguma. Pelo contrário, faremos contrato, porém, preenchendo todos os requisitos e trazendo no instrumento documental a realidade, de modo que o juiz não passe a desconsiderá-lo. O detalhe é que todo contrato de trabalho tem uma cláusula que diz que o contrato ele perde para a legislação vigente daquele país, né? No caso brasileiro, a nossa lei trabalhista e tal. Só que tem algumas cláusulas, e aí vale também para a questão de negócios, tem algumas cláusulas, tanto na questão trabalhista quanto para a questão de negócios, que elas ultrapassam alguns pedidos ultrapassam a lei. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui legal que vai servir de quadro aqui para a gente analisar. Quando a pessoa coloca lá, você pagará uma multa de 10 vezes o valor da compra, do sinal, caso você desista da compra. Não existe isso na lei. A lei permite, eu acho que até uma porcentagem mínima a danos morais, a danos burocráticos ali, né? A ressarcimento burocrático. Não sei se são 10%, mas é um dano ali médio. Mas a pessoa vai lá e coloca 10 vezes e tal. Como é que a pessoa pode
abordar um contrato desse quando ela está ali querendo comprar, ela está querendo fazer negócio, mas tem uma cláusula dessa? Qual que é a dica? Olha, muitas vezes nós verificamos que o contrato extrapola o que está na lei. De fato, talvez seja até estratégico, talvez a parte utiliza daquilo para inibir qualquer ação da parte contrária para que venha a violar esse contrato. Então, há sim alguns casos específicos, não é o aconselhável, em que há essa abusividade. Uhum. Dentro disso, é importante a gente entender outro conceito. Não há no ordenamento jurídico a necessidade de lei que especifique um fato. Exemplo, a sociedade, ela evolui muito mais rápido que as leis. Uhum. Então, naturalmente, as relações e os contratos, eles antecedem a lei, o poder legislativo, que muitas vezes fica anos e anos no Congresso Nacional para editar uma lei. E são contratos que às vezes são tão complicados, para trazer até um assunto que todo mundo acompanha, que é o futebol, por exemplo. Teve uma situação envolvendo o jogador Fred, que ele era jogador do Atlético, tinha uma cláusula no contrato dele que dizia que ele não poderia atuar no clube rival, e ele vai para o clube rival. E aí, uma parte usa a jurisprudência de outros casos de contrato que foram seguidos nessa cláusula, e a outra parte de defesa utiliza a lei trabalhista, que eu não posso pedir exclusividade de alguém. Ou seja, nos negócios e no mundo do trabalho, e quando envolve um jogador de futebol, é um negócio porque cada um tem uma parte, o jogador é fracionado ali em cotas, é um negócio que, se for mal amarrado, vai dar muito mais dor de cabeça. Ou seja, esse contrato do Fred, por exemplo, foi uma dor de cabeça danada para o próprio Fred, né? Exatamente. Nesses casos, nós voltamos naquele assunto da multa. Eles criam uma multa para inibir qualquer tipo de ação. Só que o Fred, no caso dele, ele fez uma análise ali do que seria melhor para ele. Uhum. Vale a pena violar a multa? Uhum. Muitos casos, a parte, estrategicamente, rompe o contrato, viola a multa, mas ciente do que aquilo vai trazer de bônus para ele. Um exemplo, muitas vezes a pessoa tem a visão de que o advogado ele vai amarrar, enrijecer a relação. E não, o advogado ele vai trazer o risco, vai falar, olha, caso você faça isso, pode acontecer isso. Caso você faça aquilo, pode acontecer aquilo outro. E a pessoa, o cliente, ele vai tomar a decisão, porque muitas vezes para ele pode ser interessante romper esse contrato, pode ser interessante infligir alguma coisa e assumir o risco. Então a multa ela vem muito nesse caráter inibitório, mas também a parte pode assumir esse risco e vir a infringir. E referente ao valor da multa, nós temos que entender o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, ele estipula multa de 2%. O Código Civil, ele é mais abrangente. Então, nós partimos muitas vezes para onde? Interpretação jurisprudencial. O que é isso? Como que está sendo julgados no tribunal? Ora, entende por 10%, 20%, aí vai na razoabilidade. Mas aí tem gente que vai lá e coloca no contrato o quanto que ele quer, né? O quanto que ele quer. E agora, uma cláusula, para a gente fechar, o programa está acabando. Uma cláusula, ela pode ser derrubada? Pode. Havendo a abusividade dessa cláusula, ela pode ser considerada nula. E aí vem a expertise de quem confeccionou o contrato para que essa cláusula nula não invalide todo o negócio, não invalide todo o contrato. Pois é, nas relações aí de exportações, qualquer coisinha que tiver pode atrapalhar, né, na exportação de um produto nosso aqui. De repente a turma está vendendo um produto aqui para fora, e aí tem uma cláusula, olha, se um produto estiver danificado, eu tenho que devolver todos. Aí você não tem uma outra cláusula para recompor, você perde todo o trabalho, todo o esforço. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana a gente entender um pouquinho da força dos contratos, tanto no meio digital quanto presencial, para a gente ter bons negócios, mas tudo certinho. Sem dúvida, Fabiano, muito obrigado, agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui, poder trazer um pouco de conhecimento para todos os telespectadores. Espero poder ajudar aí no que for necessário. Perfeito. Conversamos com o Rander Madeira, que é advogado, especialista em contratos, e o Economia agora vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. A gente volta em uma próxima edição. Valeu!